Veja, a primeira resolução que eu separei aqui, para você ter uma ideia da importância da ingerência, da força que esses atos normativos possuem. Olha aqui, primeira resolução, resolução 2069 de 2014. Olha só, padroniza a identificação dos médicos em placas, impressos, batas, vestimentas e ou crachás nos estabelecimentos de assistência médica ou de hospitalização, públicos, privados, em todo o território nacional. Tá dando para chegar? O que aumenta? Ou seja, tem uma resolução, essa aqui, expedida pelo CFM, olha lá o número dela, 2069/2014, e essa resolução, ela vai entrar numa nuance tão específica na sua vida, que vai falar o seguinte, olha, é dever do médico, em todo o território nacional, quando em serviço, em seus locais de trabalho, se identificar como médico. E como é que tem que ser essa identificação? Médico escrito em letras maiúsculas. Quando detentor de graduação e quando especialista registrado no Conselho Regional de Medicina, acrescentar a sua especialidade também em maiúsculo no seu cartão, na sua beca, na sua vestimenta, seja onde for. Então veja, o nível de atuação do CRM e do CFM e também da Anvisa. Eles vão ditar para você até como é que você vai se identificar. Então é muito relevante, é muito importante você tomar cuidado com algumas resoluções. Bom, outra resolução importante para nós aqui é a resolução 1362. O que é essa resolução 1362? Essa resolução estabelece, reconhece a área de atuação de vocês como endoscopia digestiva como especialidade médica. Essa é a resolução que fala endoscopia digestiva é uma especialidade médica. Agora, isso aqui é o ponto final. É quando já a área de atuação, quando aquela especialidade já é reconhecida como especialista. Mas como é que faz para poder, qual é o trâmite que faz desembocar nessa resolução? Alguém sabe dizer? Funciona da seguinte maneira. Tem um convênio entre o CFM, a AMB, Associação Médica Brasileira, e a Comissão Nacional de Residência Médica. Uma lei falou o seguinte, vamos criar uma comissão, um convênio entre esses três entes, e esses três entes vão ser responsáveis por trazer as diretrizes, regulamentar a criação de especialidades médicas. E aí faz-se o conselho, eles estabelecem quais são os critérios, a associação, e a partir daí eles fazem a resolução desse conselho e o CFM acata essa resolução feita por esse convênio entre CFM, AMB e a Comissão Nacional de Residência Médica. A lei que regulamenta essa atividade é a Lei 6.932. O que essa lei fala? Olha só aqui. Essa lei dispõe sobre as atividades do médico residente e dá outras providências. Então, ou seja, igual eu falei no começo, você só pode ser obrigado a se sujeitar a uma prova de títulos porque existe um ato normativo que fala o seguinte, olha, nós temos que colocar ordem na casa. Para você se apresentar como especialista, nós vamos criar uma lei, no caso é essa, e essa lei vai trazer diretrizes, trazer normas, trazer regras para que você submeta essas regras e a partir daí você possa ser intitulado como especialista. Então essa lei dispõe sobre a atividade médica dos médicos residentes.
Primeiro artigo, olha só, o que é a residência médica? Residência médica constitui na modalidade de ensino de pós-graduação, então você gradua, faz pós-graduação, destinada a médicos, sob forma de cursos de especialização, caracterizadas por treinamento em serviço, funcionando sob responsabilidade de instituição de saúde, universitário ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Primeira questão que eu gostaria de destacar, pós-graduação, continuidade de aprendizado. Qual que é o objetivo da pós-graduação? Treinamento. Treinamento no serviço. Faço um parêntese. Posso contar alguns casos assim para ilustrar um pouco? Posso? No nosso escritório, nós advogamos para o Dr. Áureo Ludovico. É lógico que o que eu falar aqui vai ser parcial, nós somos advogados dele e tudo, então é parcial. Mas uma questão que nós trabalhamos, no caso dele específico, foi muito discutida a experimentalidade da tese, experimentalidade da técnica que ele utilizava para poder fazer a cirurgia. Bom, a técnica é experimental? Não vou entrar nesse caso, nós temos até sentença já falando que a técnica não é experimental. Mas uma das questões que sempre me intrigou é que, para que um procedimento deixe de ser experimental, ele tem que passar por um período de amplo treinamento. A técnica específica que ele utiliza, a literatura médica remonta a mais de 100 anos. Então, no nosso ponto de vista, aquilo não era experimental. Por que não é experimental? Porque as resoluções, o enfoque somente será experimental o que ainda estiver para ser treinado. Então, só fazendo esse paralelo, né? Então, o treinamento é importante. Por isso que você faz lá várias vezes o mesmo procedimento, atende, né? Então, o enfoque da residência médica é treinamento no serviço. Bom, um outro artigo que eu gostaria de destacar aqui seria esse artigo 2º. Como é que faz para você ser admitido num serviço de residência? Artigo 2º. Para admissão em qualquer curso de residência médica, o candidato deverá submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, por que você tem que fazer prova para entrar na residência médica? Porque a lei fala isso. A lei determina que seja feito um processo de seleção conforme cronograma aprovado na Comissão Nacional de Residência Médica. Outro artigo relevante para os médicos que vão fazer a residência é que nessa própria lei, no artigo 4º, estabelece a bolsa. Né? O próprio artigo, o próprio texto de lei já estabelece a bolsa. Aos médicos residentes é assegurado a bolsa de R$ 2.300 e poucos em regime especial de treinamento em serviço de 60 horas semanais. Tá certo? Por isso que tem a remuneração nesse valor, às vezes pode variar de programa para programa, mas essa lei é responsável por estabelecer como é que você entra, qual que é a jornada de trabalho máxima, 60 horas semanais, e a sua remuneração que você terá direito de receber. Outra questão relevante e se acontecer de eu tiver que interromper o meu programa de treinamento, se eu tiver que interromper, artigo 7º dessa lei, a interrupção do programa de residência médica por parte do médico residente, seja qual for a causa, justificada ou não exime da obrigação de posteriormente completar a carga horária total das atividades previstas para o aprendizado, a fim de obter o comprovante referido no artigo anterior, respeitadas as condições iniciais de sua admissão. Então, essa lei ela é responsável por regulamentar como é que você entra, depois que você está dentro, quais são os critérios que você tem para poder estabelecer, se você interromper, continuar, e aí depois quais são os critérios para você sair também. Com relação os cursos de especialização,
de residência, nós tivemos um caso interessante no escritório de uma determinada médica. Ela cumpriu o programa todo de residência, concluiu, fez as provas, foi aprovada, só que por uma relação complicada que ela estava tendo lá dentro do programa de residência, ela acabou não tendo, não pegando o certificado dela. Ela concluiu todo o curso, mas não pegou o certificado. E aí, normalmente, médico é um pouco negligente com essas questões burocráticas, ela não se rotulou de especialista naquela área, mas ela trabalhou naquela área de especialidade. Esse negócio deu um problema danado. Algumas pessoas fizeram a denúncia para ela lá no CRM, e aí o CRM e o CFM têm essa dupla função de editar normas para poder regulamentar e também de fiscalizar a atuação da conduta. E aí ela teve que se defender lá. Ela pegou e falou o seguinte, olha, a defesa nossa em síntese foi o seguinte, eu fiz o curso de residência, prestei as provas, fui aprovada e pedi para eles me darem o diploma, nunca me deram o meu diploma e por isso que eu não tenho o título, eu não averbei ele lá no CRM, que essa é uma outra obrigação. Você concluiu o curso, leva lá no CRM, onde você está matriculado, e lá eles registram lá no seu prontuário, na sua vida profissional lá. Por isso que eu não tive, mas eu já sou especialista, eu só não estou com documento. Aí nós tivemos que fazer essa defesa para ela. Aí nós pesquisamos, nós fomos lá em Brasília, onde esses certificados são mandados, são validados, vimos que tinha uma ordem lá de Brasília para poder emitir o certificado para ela, por problemas políticos, ela não recebeu isso. O pessoal lá de Brasília, do Ministério da Educação, determinou que ela recebesse o título, aí ela, a partir dessa atuação nossa, ela recebeu o título e tornou-se especialista, registrou, averbou, melhor dizendo, lá no CRM, e aí a partir daí ela, vida normal. Mas, por um descuido dela, por essa médica não ter sido diligente, no sentido de pedir, no sentido de protocolar as solicitações dela perante ao serviço de residência que ela estava fazendo, ela foi deixando. Gerou um problema sério lá no CRM, teve que se defender, mas acabou resolvendo tudo, felizmente, tá certo? Então, extremamente relevante. Veja que é uma lei pequena, apenas 10 artigos. Bom, outra questão relevante é a resolução 2162. Se nós vimos que temos uma resolução específica para poder tratar da especialidade de vocês, o CFM, ele edita de tempos em tempos, a mais recente é de 2007, algumas resoluções. Essa resolução 2162/2007, o que ela fez? Homologou a portaria do CME, depois nós vamos ver o que é essa sigla, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médica. A área de atuação médica é aprovada pela Comissão Mista de Especialistas. Então, esse CME é uma comissão mista de especialistas. Eles produzem uma relação de especialidades e áreas de atuação e o CFM acata esse parecer deles. E aí, esse é o parecer que fala quais áreas são especialidades médicas e quais áreas são áreas de atuação. Você sabe a diferença entre especialidade médica e área de atuação? Ambos são pós-graduações, ambos são continuidades no estudo. O problema é que a área de atuação médica ela é muito menos restritiva. Você pode falar que você tem uma determinada área de atuação, não tem uma fiscalização tão apertada quanto para os especialistas. Para a especialização, nós vimos aqui, você tem que fazer uma prova, tem que sujeitar a um exame público, você vai ter que ter uma carga horária, você vai ter que ter direito a uma bolsa, depois você vai ter que ter um diploma, um certificado e levar para registrar. Então, a especialização ela é muito mais restrita, muito mais burocrática e tem muito mais legislações que envolvem o procedimento de como ter uma área que é especialização e como que você faz para ser especialista. A área de atuação ela é um pouco mais flexível.
Então, essa é a resolução que trata quais são as áreas da medicina que são especialidade e quais são as áreas de atuação. Olha só o artigo 1º dessa resolução. Homologa a portaria, número tal, em anexo, que atualiza a relação de especialidades e áreas de atuação médicas, aprovadas pela Comissão Mista de Especialidades. Então, dessa resolução tem um anexo, e esse anexo você vai encontrar a portaria da Comissão Mista de Especialidades, número 1 de 2017, e aí você tem, letra A, relação das especialidades médicas reconhecidas. Aí tem acupuntura, alergia, anestesiologia, geologia, cardiologia, e aí você vai encontrar a área de vocês, endoscopia, certo? Encontra a área de vocês. Então é por isso que você é especialista. Teve uma lei que autorizou o CFM, a AMB e a Comissão Nacional a criarem essa lista, e essa lista faz com que tenha uma relação de áreas, e aí você pode se candidatar a ser um especialista nas áreas que você quiser. E também essa resolução trata de algumas áreas, são várias, tá vendo? Depois, se você tiver curiosidade, você pode acessar. Eu acho que eu até passei esse material para vocês vão ter acesso a eles. Destaquei ali, número 6, cirurgia bariátrica, apenas para poder fazer um link, né, com endoscopia e área de cirurgia bariátrica, tem alguma afinidade, né? Então, para você ser cirurgião bariátrico, não é uma área de especialização médica, mas é uma área de atuação. Então, você vai ter que fazer, sei lá, cirurgia geral, cirurgia bariátrica, mas é uma área de atuação dentro da cirurgia, né? Falando isso bem superficialmente. Bom, então essa é a resolução que trata das especialidades. Outra questão relevante para vocês é essa resolução. Essa resolução, resolução 2114 de 2014. Essa resolução ela alterou uma questão relevante. Altera o artigo 1º da resolução número tal para esclarecer que nas instituições que prestam serviços médicos em uma única especialidade, o diretor técnico deverá ser possuidor de título de especialista registrado no CRM na área de atividade em que os serviços são prestados. Até 2014, você poderia ter uma clínica com uma única área de atuação, em que o responsável técnico, o diretor técnico, poderia ter qualquer especialidade. A partir de 2014, não. Então, se você tem uma clínica com uma única especialidade, que é endoscopia, o responsável técnico, o diretor clínico, que é quem exerce as funções de responsabilidade, tem que ser especialista na área de atuação daquela clínica. Então, isso é relevante para vocês. Vamos só destacar aqui o parágrafo 1º. Em instituições que prestam serviços médicos em uma única especialidade, o diretor técnico deverá ser possuidor de título de especialista, registrado no CRM, na respectiva área de atuação em que o serviço é prestado, tá certo? Então, se você vai ter uma clínica em que você vai trabalhar apenas com uma especialidade X, o diretor técnico deve ser registrado no CRM naquela especialidade. Bom, outra resolução que também é relevante para vocês e que essa, infelizmente, não dá para entrar em muitos detalhes, porque realmente ela é longa, mas é a resolução 1974 de 2011. Essa resolução trata da publicidade médica. Na minha opinião, essa é uma das principais questões. Como é que eu posso divulgar meu trabalho? Eu preciso fazer meu merchan, eu preciso captar cliente, eu preciso divulgar o meu serviço, eu sou um expert nessa minha técnica, então eu preciso fazer com que a população beneficie do meu trabalho, da minha expertise, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer minha publicidade. O advogado também tem esse problema, né? A nossa categoria também tem limitações. Eu não posso chegar no Facebook e falar, olha, eu ganhei uma ação assim, eu sou o cara, o nosso escritório é o melhor,
Eu não posso dar esse tipo de publicidade, assim como vocês não podem. Só que como é que você pode fazer publicidade? Você pode fazer publicidade? Como é que você faz isso? Então tem essa resolução, o objetivo dela é justamente regulamentar a publicidade. Como é que os médicos podem divulgar o seu trabalho? Não dou conta, por causa do tempo, de entrar em muitos detalhes, mas eu gostaria de destacar alguns artigos relevantes aqui, pelo menos para você ter uma breve noção da problemática aqui. Lembra no começo da nossa palestra, nós falamos o seguinte, olha, a resolução do CFM, ela é tão invasiva que ele dita até como é que você tem que se identificar como médico, escrito médico na sua lapela, em caixa alta. Então o nível de ingerência, de intervenção é muito grande, tá certo? Então, quanto mais quando nós estamos falando de publicidade. Veja aqui no artigo 8º dessa resolução. O médico pode, utilizando qualquer meio de divulgação leiga, prestar informações, dar entrevistas e publicar artigos, versando sobre assuntos médicos de fins estritamente educativos. Então esse artigo fala duas questões relevantes. Primeira questão relevante, a divulgação leiga. Divulgação leiga. Se nós temos a divulgação leiga, é porque nós temos a divulgação não leiga. A divulgação não leiga são os periódicos científicos, né? Você vai publicar na revista tal, você vai publicar no jornal tal. Então você tem uma publicação específica. Essa publicação específica, há a presunção de que apenas os médicos vão ter acesso, vão ler. Eu, como advogado, não quero pegar uma revista científica voltada para a área de vocês e debruçar sobre aquele assunto. Não me interessa, vai ter termos técnicos que eu não vou entender, não vou me interessar por aquilo. Diferentemente nas publicações leigas, que aí tem jornais, o Jornal Popular, o Jornal Diário da Manhã, Revista Veja, Revista Isto É, Carta Capital, sei lá o que. Aí não. Aí nessas revistas leigas, nessas publicações leigas, que há a maior preocupação do CFM, das autarquias, de regulamentar como é que você pode fazer. Então, divulgação técnica específica, aí você tem maior liberdade de apresentar a sua técnica, você vai trabalhar com estatística, números, etc. Na divulgação leiga é que há uma maior preocupação para poder regulamentar a publicidade. E como é que é feita essa divulgação nas publicações leigas? Você pode dar entrevista? Pode. Você pode publicar artigo? Pode. Mas com qual objetivo? De promoção pessoal? Não. O objetivo é fins estritamente educativos. Então você descobriu uma técnica lá de curar varizes. Ótimo, legal. Então você vai dar uma entrevista e falar, olha, realmente, os casos que eu já visualizei, as veias, as artérias funcionam assim, como é que faz para acontecer uma varize, como é que faz para acontecer isso ou aquilo. E aí você fala, e os tratamentos? Os tratamentos possíveis são, tem uma pomada muito boa, tem um tratamento com uma injeção muito boa, tem tratamento com laser, com isso, com aquilo. Veja, você está falando a causa, você está falando a moléstia e você está falando possíveis tratamentos. Aí vai ligar uma pessoa lá e vai falar, olha, esses programas de diário da manhã aí, a Ana Maria Braga. Aí liga uma pessoa e fala, doutor, está acontecendo isso e isso comigo. Aí você vai dar o diagnóstico para a pessoa? Você vai ter que ser sempre evasivo, você não vai poder dar diagnóstico por telefone. Você não viu o paciente. Então você fala, olha, não posso dar o diagnóstico para você, mas a literatura médica fala isso, fala aquilo outro, etc. Sempre de maneira geral, sempre de maneira educativa. Você não vai querer dar um diagnóstico, aplicar uma pomada nessa pessoa, mandar ele comprar uma pomada e de repente tem uma reação alérgica lá violenta, depois ele vai falar para você, olha, você me mandou passar a pomada, passei, só que você não sabia que eu tinha uma úlcera na perna, deu uma confusão danada, responsabilidade civil, ou você aí perdendo noites aí por uma situação que você nem tinha visto o paciente, tá certo? Artigo 9º. Por ocasião das entrevistas, comunicações, publicações de artigo e informações ao público, o médico deve evitar a sua autopromoção e sensacionalismo, preservando sempre o decoro da sua profissão.
Nós tivemos um caso interessante lá no escritório nosso, um médico de interior de Minas Gerais, Uberlândia, Uberaba, não me recordo bem. Ele deu uma entrevista lá para um determinado jornal e a entrevista saiu um pouco deturpada. Esse médico lá, ele tem uma atuação fantástica lá, ele coloca stent em veia, stent intracraniano venoso. Normalmente coloca em artéria, então o problema dele é mais ou menos esse. Mas especificamente ele deu uma entrevista e a menina lá, a repórter, acabou distorcendo um pouco. O CRM de Minas Gerais caiu matando em cima dele. Pô, você está se autopromovendo, não pode. Até se explicar, foi uma outra confusão, uma outra dor de cabeça, tá certo? Então, esse é o objetivo. Artigo 12 dessa resolução que trata da publicidade. O médico não deve permitir que seu nome seja incluído em concursos ou similares cuja finalidade seja escolher o médico do ano, destaque, melhor médico, outras denominações que visam o objetivo promocional ou de propaganda individual ou coletivo. Eu tinha planejado fazer mais algumas observações, infelizmente não vou conseguir. Eu vou pular aqui para uma última observação que eu acho que ela é bem mais pertinente. Eu gostaria de deixar esse recado principalmente para quem for fazer o curso, o concurso, né? Gostaria de dar um destaque para essa resolução da Anvisa. Essa resolução da Anvisa, ela dispõe sobre requisitos de boas práticas. Como que o médico tem que fazer de boa prática e como que a empresa lá, a clínica, tem que exercer boas práticas. Eu queria destacar apenas esses dois artigos. Tinha muita coisa para falar aqui, mas o tempo vai ser muito curto. Essa resolução tem por objetivo... Essa resolução você pode estender um pouco. Tá. Essa resolução tem por objetivo estabelecer requisitos de boas práticas de funcionamento para o serviço de endoscopia com via de acesso ao organismo por orifícios exclusivamente naturais. Aqui é uma resolução, é uma lei da Anvisa. A Anvisa objetiva estabelecer como será feito o procedimento. Como é que são as regras de higiene, de limpeza, de esterilização? A Anvisa é responsável por dar esses critérios. Ela vai estabelecer normas e as normas têm que ser obedecidas. As normas são as resoluções. O artigo 2º vai falar quem está sujeito a essas normas. Essa resolução aplica-se a todos os serviços de saúde, seja público, seja privado, seja civil, seja militar, que realizam procedimentos endoscópicos, diagnósticos ou intervencionistas, com utilização de equipamentos rígidos ou flexíveis, com vias de acesso aos organismos por orifícios exclusivamente naturais. E aí, eu não vou entrar em detalhe, mas seria interessante para você, quando estiver se preparando para fazer a prova, dar uma olhada nesse artigo 3º, porque ele traz muitas definições. O que é acessório crítico ou produto de saúde crítico? O que é limite de uso de produto esterilizado? Então, são termos técnicos que têm uma definição. Isso, eventualmente, pode ser cobrado no seu concurso, né? O que é um evento adverso? O que é uma intercorrência? Às vezes você sabe, lógico, você sabe o que é uma intercorrência, sabe o que é um evento adverso, mas familiarizar com a linguagem técnica aqui. Então isso é relevante, porque às vezes pode cair no seu concurso lá e você, às vezes, por não estar familiarizado com a linguagem técnica, você pode se atrapalhar um pouco. Outra questão relevante, artigo 5º, as atividades realizadas no serviço de endoscopia, autônomos e não autônomos, deve estar sob a responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Nós tínhamos falado mais cedo que esse responsável, se for uma clínica com um único serviço apenas, tem que ter a mesma especialidade da clínica. Artigo 6º, isso aqui é relevante. Todo serviço de endoscopia deve possuir
Quais são os documentos obrigatórios que tem que ter lá no seu serviço de endoscopia? Registro de diário dos procedimentos, registros de intercorrência, registro de controle de substâncias e medicamentos. Então você vai ter uma parte burocrática lá no seu serviço que você vai ter que manter. Se chegar uma fiscalização lá da Vigilância Sanitária, da Anvisa, eles vão pedir lá, cadê o registro diário dos procedimentos endoscópicos que você fez? Não, eu não tenho esse registro aqui. O cliente chega, o paciente chega, eu faço lá a intervenção nele e ele vai embora. Não, mas você tem que ter lá, guardar um registro das eventuais intercorrências que podem ter. Então são burocracias exigidas que você vai ter que se atentar a elas, né? Artigo 17, tem uma outra questão relevante aqui para nós. Qual que é a competência do responsável técnico? O que compete ao responsável técnico? Eu já fiz vários contratos sociais para médicos que objetivam abrir uma empresa de exame de diagnósticos por imagem, por exemplo. Beleza, ele vai montar lá uma empresa e vai comprar lá um raio-x, comprar um Doppler, ou seja o que for, e vai querer trabalhar e prestar esse serviço. Ótimo. O CRM exige um responsável técnico. O que é o responsável técnico? Qual que é a competência dele? Artigo 17, inciso 1º, garantir a implementação de normas vigentes ao funcionamento do serviço de endoscopia. 2, prever e prover recursos humanos, materiais necessários ao funcionamento do serviço de endoscopia. 3, garantir que todas as atribuições e responsabilidades profissionais estejam formalmente designadas, descritas e divulgadas aos envolvidos nas atividades de procedimentos diagnósticos e intervencionistas em endoscopia, com via de acesso a organismos ou orifícios provavelmente naturais. Então, ou seja, é responsabilidade pelo funcionamento. Se alguma coisa der algum problema, o responsável técnico é o primeiro da linha. Por quê? Numa fiscalização, numa ação de indenização, por que o procedimento deu errado? Por que você não está mantendo aí os livros de registro de intercorrência, os livros de procedimento que você está fazendo? Por quê? Então, ele tem essa responsabilidade. E se tiver algum problema, ele tem que ir lá intervir, falar, isso aqui está errado, falar com os subordinados, com o empregado, seja médico, seja não médico, a capacitação humana do pessoal. Por quê? Se der algum problema, ele é um dos primeiros a ser responsabilizados. Tá certo? Então, isso tem que tomar muito cuidado, isso não é uma mera formalidade. Outra questão relevante, que eu vou apenas destacar aqui, que pode ser que isso seja cobrado lá na sua prova, é esse artigo 18. O que tem que ter dentro de um serviço de endoscopia? Sala de recepção, sala de consulta, sala de recuperação. Então, isso são questões que tem que ter. Serviço de endoscopia tipo 2 é quando tem um nível de anestesia não tão profundo. O que tem que ter? Tem que ter um termômetro, tem que ter um estetoscópio, oxímetro, aspirador. Então, você tem que ter esse conjunto de equipamentos dentro lá do seu serviço. Artigo 21. O serviço de endoscopia tipo 3 é quando, salvo engano, vocês vão saber melhor do que eu, mas quando tem um nível de anestesia muito mais profundo, o que ele tem que ter? Tem que ter no mínimo os que nós já vimos para o tipo 1 e 2, mais equipamentos, materiais, medicamentos que permitam a realização do ato anestésico e recuperação pós-anestésica com segurança. Então, nós temos 3 tipos de procedimento. Tipo 1, quando tem basicamente nenhuma anestesia. Tipo 2, anestesia bem superficial. Tipo 3, anestesia mais profunda. E cada um desses tipos de serviço, você vai ter que ter equipamentos próprios, adequados, para poder responder algum tipo de emergência ou tipo de urgência. Então, agradeço demais a oportunidade que vocês me darem aqui. Tentei, assim, no prazo exíguo, trazer um pouco da experiência nossa lá do escritório, alguns casos. Olha, sempre que teve um assunto aqui, tentei trazer algum caso para ilustrar, para complementar. A experiência nossa lá no escritório é uma experiência bastante dura, né? O que nós, apesar de eu não ser médico, mas a vivência que eu tenho com colegas de vocês os colegas reclamam da dificuldade, da dureza do trabalho, às vezes falta de infraestrutura no hospital do interior. Então, a conduta, o trabalho, o munus de vocês é muito duro,
É muito duro e a gente vê isso na prática, principalmente quando tem uma intercorrência. Um paciente morre na mesa de cirurgia, num pós-cirúrgico. É muito duro. É muito duro o trabalho de vocês e árduo e sozinho. Vocês estão muitas vezes sozinhos, né? E aí acontece quando acontece um determinado problema, por às vezes você não ter um conhecimento da resolução, um conhecimento mesmo que básico de como que você entra nessa engrenagem CRM, Anvisa, CFM, a situação pode ser complicada. Então eu agradeço demais, me desculpe por passar uma informação imprecisa e me coloco à disposição para vocês. O doutor tem o meu telefone, o meu contato e agradeço. Não sei se eu fui às vezes muito duro em alguma parte, mas obrigado pela atenção.